Mesmo que tragamos conosco alguma pena, alguma dor, colocamo-la também sobre o altar. E rejubilamos hoje porque é dia de festa, com estes motivos todos, porque o Senhor nos dá pastores para apacentar o seu povo. Como iremos dizer dentro de alguns instantes, eu cuidarei das minhas ovelhas, diz o Senhor. Que esta palavra hoje ressoe no nosso coração. Irmãos peregrinos, em cada dia, mas especialmente ao domingo, os que seguem o Senhor Jesus tomam lugar à mesma mesa para se alimentarem da palavra de Deus e para celebrarem em ação de graças o mistério pascal de Cristo. De uma forma particular, na celebração que vamos agora iniciar, une-nos o sentimento de ação de graças pelo dom que o nosso bispo, o cardeal Dom António, é para a Igreja, hoje celebrando os seus 50 anos da ordenação presbiteral. Agradeçamos ao Senhor que ouve sempre a sua Igreja e que, como bom pastor, cuida do seu povo, e recebamos aquele que vai presidir a Assembleia que formamos e por quem hoje, de forma particular, também rezamos.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz, a alegria e a esperança, da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Redentor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui agora a todos no amor de Jesus Cristo, como seu povo, para celebrar o mistério da sua presença, da sua comunhão conosco, para celebrarmos o dom do sacerdócio por ocasião do jubileu dos 50 anos de ordenação sacerdotal deste vosso irmão bispo. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado no meio de nós e de o recebermos em comunhão, nós queremos antes de mais preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor e disponível ao Senhor. Por isso mesmo começamos a nossa celebração reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores, invocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, Oremos ao Senhor. Pai Santo, que sem mérito algum da minha parte me escolhestes para participar no sacerdócio eterno de Cristo e dedicar-me ao serviço da Igreja, fazei que eu seja diligente e humilde mensageiro do Evangelho e fiel administrador dos vossos santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade,
encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias disse-lhe: não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e o teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e o seu filho. Depois daquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor. Oh, minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. O Senhor
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, e estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, libertemo-nos de todo o impedimento e do pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. glória a vós, Senhor.
Meus caros irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para celebrar em ação de graças o dom de 50 anos de ordenação sacerdotal deste vosso irmão bispo. Desde já vos saúdo e agradeço a vossa presença e a vossa comunhão. Saúdo os meus irmãos bispos aqui presentes, todos os sacerdotes concelebrantes e demais irmãos e irmãs na fé e no amor de Cristo. Como de costume, uma saudação particular e particularmente carinhosa para os mais pequenitos e jovenzitos que vi na Assembleia, na procissão da entrada. Caros amiguitos e amiguitas, este vosso amigo bispo quer vos dizer que vos quer muito bem, que é muito vosso amigo e hoje fica muito particularmente satisfeito em vos ver aqui a celebrar a minha festa, a festa dos 50 anos da minha ordenação sacerdotal de padre. Aqui vos envio então a saudação cheia de carinho, de afeto e de amizade por cada um e cada uma de vós e uma bênção especial em nome de Jesus, para que sejais sempre meninos e meninas felizes e alegres, na amizade com Jesus, com a vossa família, pais, manos e avós e com todos nós que somos a grande família de Jesus. Meus caros irmãos e irmãs, poderei estar à espera neste momento de um testemunho pessoal. Fica reservado para o final da celebração. Agora, fazemos a homilia e o que é próprio da homilia, em jeito de meditação, à luz da palavra de Deus que acabamos de escutar. É de Jesus que neste dia primeiramente vos quero falar. Com o autor da carta aos Hebreus, permito-me pedir-vos: fixai o vosso olhar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele sofreu a cruz, desprezando a ignomínia, e sentou-se à direita do trono de Deus. Fixemos antes de mais aquele que se entregou por nós na cruz, mas sobretudo aquele mesmo que ressuscitou, porque algumas vezes esquecemos que nós acreditamos em alguém que está vivo. Jesus Cristo vive verdadeiramente, caminha a nosso lado, para aprendermos dele e com ele a ser irmãos e irmãs, servidores uns dos outros. Ele quer-nos vivos, fraternos, capazes de acolher e partilhar esta esperança. Ponhamos o nosso olhar em Jesus. Por outro lado, há tantas coisas a olhar nos nossos dias. A crise pandémica, económica e social. A nossa Igreja em plena tempestade no mar deste mundo tão agitado. Tantos homens e mulheres a viverem por pobreza material e tantos outros a viver no mal-estar espiritual. Todos os buscadores de felicidade que não a encontram. Pois bem, repito, ponhamos o nosso olhar em Jesus. Talvez ele pareça dormir na proa da barca sobre a almofada no meio da tempestade, como narra o Evangelho. E nós gritamos como os apóstolos: Mestre, não te importas que pereçamos? E que nos responde ele em plena tormenta, o mesmo que aos apóstolos: porque estáis assustados, porque tendes medo, ainda não tendes fé? É a única repreensão que ele nos faz. Não nos repreenderá por não trabalhar duramente, por falta de estratégia, de organização, de projetos e programas. Repreender-nos-á por termos tido medo e não termos confiado que ele estava e está conosco na barca. Sim, ele está no meio de nós. Está nos pobres, nos frágeis e descartados. E olha-nos através dos seus olhos. Ele está na sua palavra, na Sagrada Escritura e na pregação da Igreja. Está presente na Santa Liturgia, a celebração de todos os seus mistérios.
Está presente sobretudo no pão e no vinho eucarísticos, seu verdadeiro corpo e sangue. Sim, Ele está na Eucaristia com a presença da sua pessoa inteira, de ressuscitado, e com todo o mistério do seu infinito amor redentor, com que se ofereceu por nós e por todos na cruz, e que se oferece agora a nós em comunhão. Fixemos, pois, no nosso olhar em Jesus Eucarístico e tornemo-nos uma igreja da adoração e, por isso mesmo, também igreja da esperança, que põe nele a sua esperança. Não tenhais medo, continua o Senhor ressuscitado a dizer-nos a nós, cristãos de hoje. Em segundo lugar, a carta aos Hebreus convida-nos a sentir o ânimo que nos vem do facto de estarmos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas que formam a Igreja do Senhor. É o convite ao amor e à gratidão à Igreja, amá-la tal como ela é, morena e bela, como a noiva do Cântico dos Cânticos, que diz: sou morena, mas formosa, filhas de Jerusalém. Não estranheis o ser morena, foi o sol que me queimou. Os filhos de minha mãe, os meus irmãos, puseram-me de guarda às vinhas. Esta é a igreja que eu amo. Esta é a igreja que todos nós amamos. Amemos esta igreja. Sem dúvida que ela traz as suas rugas de 2000 anos de história. É santa e pecadora, mas é bela. Não deixa de trazer em si a beleza do amor de Deus e da fraternidade entre os irmãos. Para ver a Igreja em verdade é preciso o olhar da fé que nos torna visível aquilo que é invisível. Isto é, um mistério divino e humano ao mesmo tempo. Como dizia Santo Agostinho acerca da Igreja, quando falo dela, não posso deixar de dizer bem. Sim, cada vez que lhe descubro um defeito, a fé transforma-o em mancha da beleza. É uma ruga da minha mãe. Porventura não trazem rugas todas as mães? Mas é minha mãe, a minha. E as suas rugas? Se olho bem, são também as minhas. Precisamente por isso compreendemos também que a Igreja tem necessidade de permanente purificação e renovação a partir do Evangelho. Nós recebemos tudo desta nossa mãe na fé, a Igreja. Recebemos a Sagrada Escritura e a Palavra de Deus, os sacramentos do amor e da misericórdia de Deus, a ternura e o cuidado pastoral que nos rodeiam. E, sobretudo, recebemos dela inumeráveis irmãos e irmãs na fé, e mais ainda, todos os santos e santas, incluindo os de hoje, vivos, os santos ao pé da nossa porta, ou os santos da porta ao lado da nossa. Sobretudo, a celebração da Eucaristia contém e comunica a grande força para manter sempre viva a fé e o entusiasmo da missão. Como nos lembra o Papa Emérito Bento XVI, toda a grande reforma da Igreja está de algum modo ligada à redescoberta da fé na presença eucarística do Senhor no meio do seu povo. Quando a Eucaristia é celebrada com fervor e a beleza, a Igreja manifesta-se como ela é na sua profundidade, povo de Deus em comunhão e enviado em missão. Ninguém será insensível ao encanto da divina liturgia quando é bem celebrada. Poderemos dizer que ela se tornará um excelente meio para evangelizar numa cultura pagã, indiferente e por vezes hostil. Sim, muitos dos nossos contemporâneos não conhecem mais a mensagem do Evangelho. Mesmo o seu vocabulário já não é compreendido.
Será que voltamos aos primeiros tempos da Igreja, em que havia apenas pequenos grupos de cristãos num mundo pagão e indiferente? E hoje um mundo simplesmente ignorante da fé cristã? Que fazer? Comecemos por desenvolver em nós uma saudável tomada de consciência da nossa identidade cristã, sem pretensão nem orgulho. Trata-se muito simplesmente de ser verdadeiro. Mas, como seguir alguém se é reduzido apenas a uma sombra fugidia ou uma figura histórica de um museu? Mostremos-nos muito simplesmente tal como somos, discípulos de Jesus Cristo vivo e portadores do seu Evangelho, sem complexos nem arrogância, sejamos nós mesmos. Isso é-nos permitido e é obrigatório. Porque, como diz São Paulo, se a trombeta só emitir sons confusos, quem se prepara para o combate? Anunciar e praticar o Evangelho na sua simplicidade, como São Francisco de Assis. E, sobretudo, não fazer dele um segredo, de tal modo que possamos dizer com São Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Mas é preciso mais. Como cristãos devemos tomar parte sem reticências na cultura da nossa época, na ciência, nos seus progressos, no fabuloso desenvolvimento das novas tecnologias, na arte, na sensibilidade. Sem dúvida será preciso o dom do discernimento, porque nem tudo o que é proposto no mercado global da nossa cultura tem o mesmo valor. Mas como discernir se nós nos pomos à parte? Os cristãos vivem este paradoxo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Em certos momentos isto é crucificante, como foi para Jesus. Puseram-no na cruz entre o céu e a terra. Veio ao meio dos seus, mas os seus não receberam. Amou o mundo, mas o mundo não amou. É também a nossa cruz. Estar suspensos entre o céu e a terra. Mas é nesta posição de crucificados que trazemos ao mundo a força da ressurreição. Nunca homem algum falou como ele, diziam as multidões acerca de Jesus. Oxalá possamos nós cristãos dizer o mesmo nesta nossa época. Será preciso gritar para isso? De tempos a tempos, sim, certamente. Mas permanece atual o que diz o profeta Isaías acerca do servo do Senhor. Ele não gritará, não elevará a voz, não clamará nas ruas. Nós também precisamos do dom de falar a nossa época, com firmeza e sem compromissos, mas nunca num tom de superioridade e menos ainda de desprezo. Precisamos do dom de falar como Jesus. Como diz o Evangelho, encheu-se de compaixão pelas multidões, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Falar aos nossos contemporâneos, sim, para servir e não para dominar, de modo humilde, tecendo relações e pontes para unir margens distantes. O estilo de Jesus é de proximidade, de compaixão e de ternura. Como nos diz o Papa Francisco, se não formos esta igreja da proximidade, com atitudes de compaixão e ternura, não seremos a igreja do Senhor. Uma igreja que não se separa da vida, mas que cuida das fragilidades e das pobrezas do nosso tempo, curando as feridas e sanando os corações com o bálsamo de Deus, tal como o bom samaritano da humanidade ferida. E por fim, ainda algo mais. Nós cristãos temos muito a fazer por este mundo. Trabalhar pela fraternidade e a amizade social, pela justiça,
solidariedade, a paz, combater a fome e a violência, cultivar e salvar o nosso planeta como casa comum de todos. Mas talvez o mundo tenha necessidade de algo mais da nossa parte, da reconciliação e do perdão, entre nós e em toda a parte. A reaproximação e reconciliação entre todas as raças, povos, línguas e culturas diferentes, mas que vivem juntos. Certamente, na base, será preciso o respeito do direito e da justiça. Mas o nosso mundo só será viável e vivível quando, sobre o humus da justiça e do direito, florescer a planta medicinal da misericórdia, da reconciliação e do perdão. Alguém escreveu: aquele que reconhece e dá o seu direito ao outro, gera o outro para a vida. Mas aquele que perdoa, ressuscita um morto. Os homens e mulheres do nosso tempo precisam de tomar consciência de que não só de algoritmos vive o homem, não só de tecnologia para resolver todos os seus problemas. Vive também da fraternidade e da amizade social, da cultura do encontro e do cuidado recíproco, da reconciliação e da paz dos corações, dons de Deus. Que Nossa Senhora de Fátima, tal como fez com os pastorinhos, nos introduza no mistério da beleza do amor de Deus que salva, do amor à Igreja, de modo que caminhemos todos juntos em Igreja e em comunhão, e que sejamos sempre, e hoje, testemunhas da compaixão, da proximidade, da compaixão e da ternura de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, tal como a farinha da viúva de Sarepta, a graça de Deus nunca se esgota. Peçamos-lhe pela Igreja e pelos mais pobres da terra, cantando humildemente.
Pela Igreja que recebeu como missão o encargo de se preocupar com os mais pobres, como fez Jesus Cristo, Salvador, oremos. Pelo nosso Bispo, o Cardeal António Marto, neste dia do seu jubileu sacerdotal, para que o Senhor o sustente no seu amor e lhe conceda as graças necessárias para continuar a anunciar a beleza e a alegria do Evangelho, oremos. Pelos países menos ricos deste mundo, pelos responsáveis da política e da economia e pelos que pensam nos que nada têm, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelas viúvas, pelos órfãos e indigentes, por aqueles a quem falta o necessário e pelos que dão tudo o que possuem, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça, pelos que tomam iniciativas contra a fome e pelos que se abrem à verdadeira caridade, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por aqueles que em nossas casas estão doentes e pelos que, à semelhança de Jesus, estendem a mão aos oprimidos e aflitos, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Deus de bondade infinita, que sois o dom mais precioso dado aos homens, abri as nossas mãos aos que têm fome e os nossos corações àqueles que choram, por não terem amor, nem pão, nem fé. Por Cristo nosso Senhor. Soma
para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Pai Santo, este sacrifício de louvor e confirmai com o vosso poder o ministério que, sem mérito da minha parte, me confiastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela unção do Espírito Santo, constituístes o vosso Filho unigênito, sumo sacerdote da nova aliança. E pela vossa admirável providência, quisestes que o seu sacerdócio permanecesse como o único sacerdócio da Igreja. Ele elevou à dignidade do sacerdócio real todo o povo resgatado, mas também na sua bondade fraterna escolheu alguns homens que, pela imposição das mãos, se tornassem participantes do seu sagrado ministério, para renovar em seu nome o sacrifício da redenção humana, preparando para os vossos filhos o banquete pascal, para orientar o vosso povo com diligente caridade, alimentá-lo com a palavra e fortalecê-lo com os sacramentos. E dando a vida por vós e pela salvação dos irmãos, se conformem à imagem de Cristo e deem testemunho constante de fé e de amor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos aqui na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. E humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança filial que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo,
Disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados. Olhai antes à fé humilde e confiante dos nossos corações e de toda a vossa Igreja. E dai-lhes a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, o Senhor que nos alimentou pela palavra é agora alimento eucarístico. Ao virmos comungar, guardaremos as necessárias distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. E viremos com alegria, tomando a palavra de Paulo na segunda carta aos Coríntios, porque queremos ser assim alimentados, servidores da alegria de Deus.
Irmãos e irmãs, quantas vezes sentimos na nossa vida a alegria da presença de Deus e por isso motivos para dar graças. Assim o sentimos agora também, por termos escutado a palavra de Deus, que é o nosso alimento, e por termos comungado da mesma mesa que nos une. De uma forma particular, sentimos a alegria da gratidão de podermos dizer que somos servidores da alegria do nosso Deus, alegrando-nos e agradecendo por todos aqueles que ao longo dos tempos, na história da Igreja, se fizeram, como cantávamos, servidores da alegria do Senhor. Em silêncio agradeçamos o dom de podermos ser servidores da alegria do nosso Deus. Entre estes servidores está também António Marto, bispo da Igreja de Leiria Fátima e cardeal da Santa Igreja. Como povo de Deus que tanto beneficia do seu ministério, agradeçamos ao Senhor este servidor que há 50 anos deu à Igreja, servindo-a como presbítero, como professor, como bispo, em Braga, Viseu, no Porto, em Leiria Fátima, tocando e continuando a tocar os corações de tantos homens e mulheres, anciãos ou jovens,
peregrinos deste país e de tantos lugares do mundo, a todos tratando como irmãos, como amigos, e aos mais pequenos da Igreja como amiguitos. E com a alma em festa, façamos brotar do nosso coração o louvor dos que glorificam na sua alma o Senhor e daqueles cujo espírito se alegra em Deus, que é o nosso Salvador. Oremos. Senhor, que para a glória do vosso nome fizeste reviver neste sacrifício de louvor o dia feliz da minha ordenação sacerdotal. Fazei que a minha vida corresponda sempre ao mistério que celebro no vosso altar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar-vos e então lerei o testemunho que certamente muitos de vós estão à espera. Eu escrevi e leio simplesmente para não demorar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória pela tua bondade e fidelidade. Assim reza o salmista. Quando olhamos para trás e procuramos abarcar um período de 50 anos da nossa vida num único olhar, uma multidão de rostos, nomes, memórias, acontecimentos e sentimentos como que nos assaltam em catadupa, entrecruzam-se confusamente e parece-nos difícil pôr em ordem. Desfilam diante de nós como uma série de flashes instantâneos e ficamos com a sensação de que 50 anos parecem um dia. Após um tempo de meditação, parece-nos então encontrar um fio de ouro que lhes dá unidade. O reconhecimento na memória e na alegria, o desejo de renovar o sim ao dom do sacerdócio, um olhar de esperança, cheio de confiança. O primeiro sentimento que me parece mais importante sublinhar é o reconhecimento e a alegria. E o motivo profundo é precisamente este. Foi Deus que fez tudo. Tudo é graça. És tu, ó meu Deus, que estás na origem do meu ser, do que tem e do que Ele fez de bom.
Por isso sejam dados louvor, glória e bênção a Deus Pai, que em Jesus Cristo, no seu Espírito, nos conduziu a este momento de alegria, pelo dom da vocação, pelo dom do ministério, pelo dom da perseverança, pela alegria com que sempre o vivi e pelas 1000 alegrias que me ofereceu ao longo do ministério. Confesso-vos com toda a sinceridade que foram 50 anos de vida feliz, como presbítero e como bispo, vividos sob o lema servidores da vossa alegria. Creio que a alegria do Evangelho deve ser uma característica fundamental da nossa fé, tal como o bom vinho das bodas de Caná. Se não tenho a alegria da minha fé, não poderei dar testemunho, e os outros dirão, mas se a fé é assim tão triste, é melhor não tê-la. Nesta vivência alegre do ministério não posso esquecer a proteção terna e materna da nossa boa Mãe do Céu, Nossa Senhora de Fátima, e dos santos pastorinhos, cujo conforto senti de modo muito próximo e vivo nos momentos de dificuldade. Obrigado, minha querida mãe. Obrigado, meus queridos amiguitos e amiguitas lá do céu, Francisco e Jacinta. Neste reconhecimento, talvez, da minha alegria, queria juntar o reconhecimento de amor à Igreja, em cujo seio nasci para a fé e a vida divina pelo batismo, de cujos lábios recebi o nome querido de Jesus e do seu Evangelho, de cuja imposição das mãos recebi o dom do sacerdócio ministerial para o serviço do povo de Deus, e onde me é dado viver numa família universal de irmãos e irmãs em humanidade e na fé. O meu reconhecimento abraça ainda todos quantos me estiveram próximos e me guiaram, que seguiram os meus passos desde o berço materno até hoje, os meus queridos pais já falecidos, os meus familiares aqui presentes, os que me brindaram com o dom da sua amizade, os que se fizeram companheiros de viagem e de apostolado, de quem recebi testemunho confortante. Enfim, todos aqueles e aquelas que ao longo do ministério, e foram já tantos, e aos quais dei parte da minha vida. Entre estes, seja-me permitido destacar neste momento, particularmente, todos os caros diocesanos, o caro presbitério e demais colaboradores desta minha e nossa querida Diocese de Leiria Fátima. Este dom do sacerdócio, como todos sabemos, pode ofuscar-se, perder a luminosidade, não ser reconhecido na sua força. Se alguma coisa o exercício do ministério ao longo dos anos nos faz experimentar de modo evidente, é a distância enorme entre a grandeza do dom e a pequenez, a pobreza e a fragilidade de quem o recebe e exerce. Tanta santidade escondida que Deus nos vai mostrando ao longo do caminho e que nos faz sentir tão pequenos e indignos. Que nos lembra a cada passo que o apóstolo nunca pode deixar de ser discípulo, pecador e penitente humilde, porque cada um de nós, escreve Jean Guiton, pensador francês, cada um de nós é ao mesmo tempo grande e miserável. E continua ele. Como pode um padre conhecer-se e aceitar-se perante Deus, perante Jesus, como pecador e santificado? Perguntei a um amigo padre e ele respondeu-me admiravelmente: eu canto dos cânticos, o miserere e o Magnificat. O Senhor tem piedade de mim e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, que olhou para este seu humilde servo.
Um conhecido biblista, Raymond Brown, observa que nunca deixaremos de nos escandalizar pelo facto de que o mistério da salvação foi posto nas mãos de seres humanos. Sim, todos os dias descobrimos que trazemos este dom e mistério em vasos de barro, como diz São Paulo. Por isso, desejaria pedir hoje a Deus e a vós, minhas irmãs e meus irmãos, o perdão pelos meus pecados e negligências e pedir também a graça de renovar o propósito de entrega a Jesus Cristo, de abraçar o sacerdócio com o calor e entusiasmo da primeira hora, acrescido pelo conhecimento do mistério de Deus e do homem que o ministério me ajudou a aprofundar. Por último, um sentimento de esperança, aquela esperança que nos volta para o futuro, com a certeza de que aquele Jesus que nunca nos faltou até agora, mesmo nas provações que nos purificam, também não nos faltará e nos há de guiar sempre com a luz e a força do seu Espírito. Podemos bem dizer, como o salmista, com Ele a meu lado não vacilarei. Trata-se antes de mais de esperança no sacerdócio, apesar das aparências imediatas. É a esperança de que Deus nunca deixará de suscitar no coração da Igreja a vocação ao sacerdócio como dom para o seu povo e para a humanidade. Se o povo de Deus vir em nós, padres e bispos, esta capacidade de ação de graças, de estar contentes e felizes com o dom recebido, de renovar sempre o nosso empenho de dedicação, o sacerdócio tem certamente um futuro. O mistério de Deus que age no íntimo dos corações passa também através do testemunho da ação de graças, de louvor, de alegria, de esperança e de renovação dos seus padres. Além disso, esta esperança alarga-se ao mundo, porque o dom do sacerdócio não é só para a Igreja, mas também para a humanidade, para o mundo inteiro. À semelhança de Cristo, o médico divino, o Padre, enquanto pastor do povo de Deus, cuida simultaneamente da saúde espiritual da humanidade. Como homem do Evangelho, apela ao que há de melhor e mais positivo no fundo do coração de cada ser humano, homem ou mulher, levando Cristo e semeando a sua palavra nas imensas metrópoles ou nas pequenas aldeias mais recônditas do mundo, que às vezes nos parecem à margem da história, como era Nazaré, quando Deus enviou o anjo da Boa Nova a Maria. O serviço mais precioso a prestar a cada ser humano é ajudá-lo a descobrir a sua dignidade única e ímpar de filho e filha de Deus. Ajudá-lo a compreender o valor da sua vida, que é sem preço, e que esta vida pode ser revestida de graça, de beleza divina, e como é infinita a misericórdia de Deus por cada um e cada uma de nós. Embora vivendo um momento obscuro, confuso, duro e fatigante de viragem epocal nestes inícios do milénio, por isso mesmo é também um momento entusiasmante e apaixonante ser padre. Se soubermos ser dignos desta hora e dos seus desafios inéditos, com o testemunho corajoso e sob a guia clarividente do nosso querido Papa Francisco, a quem agradeço e retribuo a sua amizade pessoal e testemunho a minha comunhão e obediência eclesial. Desejo neste momento testemunhar a minha fé de um modo muito simples e sintético. Creio na existência de um verdadeiro amor, um amor eterno e santo de Deus, que veio ao nosso encontro na pessoa e no rosto humano de Jesus Cristo, agora ressuscitado e vivo. A este Deus amor se une a minha vida e o meu destino, o que me leva a estar envolvido no mundo para testemunhar este fascínio e este amor. Estou convencido de que a minha vida é um dom de Deus e que devo oferecê-la para o bem dos outros. Para terminar, a coisa mais importante de todas é pedir a Cristo, com as palavras do Santo Cardeal Newman, que eu possa receber o dom da perseverança e morrer assim como desejo viver, na tua fé, na tua igreja, no teu serviço, no teu amor. Obrigado a todos vós pela vossa presença,
pelo vosso afeto e pela vossa oração. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde e proteja. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. Convenção do Senhor que invoque sobre todos vós. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz, o Senhor vos acompanhe. Ao sairmos com as necessárias distâncias de segurança, podemos deixar as ofertas que hoje se destinam ao Seminário de Leiria. Saímos todos pelas portas laterais e em júbilo tomamos na alegria a palavra que sentimos a partir da Escritura de São Paulo aos Coríntios: servidores da vossa alegria, eis-nos, Senhor.